irmão do prefeito de Maceió agrediu a sua esposa. Esse fato das últimas 48 horas chamou atenção na cidade, até porque não é simplesmente o irmão do prefeito, ele foi candidato a deputado federal com o nome do próprio prefeito. Só colocava um DR na frente para tentar não confundir e passar a imagem, o nome do prefeito, como o candidato para a maioria dos desavisados eleitores, sobretudo de Maceió, né? Então, de repente, a central de polícia recebeu uma mensagem de que uma guarnição da polícia se deslocasse até o prédio lá na região da praia, da Jatiuca. E foi o que a polícia fez. Até então, essa forma violenta, até porque o prefeito também bolsonarista, eles fizeram a campanha apoiando o Bolsonaro, agora esse pessoal aí do Bolsonaro resolveu bater em mulher, né? É o Zé Trovão, por aí afora, uma série de denúncias de pessoas, inclusive com mandatos ou políticos, candidatos que participaram das últimas eleições nas hostes bolsonaristas. Mas o inusitado disso tudo é que a guarnição da polícia, quando chegou no apartamento, primeiro no prédio, tentaram não dar acesso. O que é que tinha lá? Tentando impedir a presença da polícia, que era um chamado gravado. A polícia, a própria polícia também, impedindo que a guarnição que foi convocada no SOS tivesse acesso ao local onde havia necessidade de prestar socorro a uma mulher. Eram assessores militares do prefeito que tentavam impedir uma ação da polícia militar. Esse assunto está no alto comando da polícia e o que se espera é que isso seja totalmente esclarecido. Até porque a polícia não pode ser conivente com pessoas que batem em mulher, não é? Essa é uma questão que precisa ser muito esclarecida. Mas o que nós vamos conversar hoje é sobre as eleições da Argentina. E vamos conversar com o jornalista do Correio Brasiliense, colunista Luiz Carlos Azedo, que participa também do site RT Notícias de Alagoas. O Azedo tem uma larga experiência em análise da conjuntura, em assuntos internacionais, enfim, é um jornalista reconhecido, inclusive, no meio político em Brasília. Azedo, é uma satisfação estar com você aqui no podcast Pé de Ouvido. Pé de Ouvido começa bem aqui, sempre chama atenção a essas questões aí, né? Mas é um prazer. É uma satisfação, uma honra para mim. Tá ótimo. Estar aqui com você. Você precisa estar mais em Maceió. Sei que você gosta da Barra de São Miguel. Então, Pelo amigo Jorge, para São Miguel, eu ver se eu consigo um tempinho. ele está voltando. Conversamos ontem, tá altamente interessado para a gente bater um papo aí sobre a conjuntura, sobre as questões políticas, sobre as novidades. Está reeditando outro livro aí sobre eleições, e aí já procura... Tem um livro de marketing. E ele está renovando. Mas o Jorge é um alagoano aqui muito reconhecido, Jorge Oliveira, pelo seu trabalho, primeiro pela sua trajetória jornalística aqui, e depois fora de Alagoas, né? Prêmio ESSO, e passou aí pelo mau bocado, mas está muito bem de saúde, conversando tranquilamente ontem, falando do seu nome. Mas, Azedo, essas eleições da Argentina, o que é que você imagina agora do ponto de vista do continente americano? É bom sempre lembrar que na história, você gosta muito disso, não é? Aí na história, há 50 anos atrás, Perón chegou ao poder, voltou ao poder nos braços do povo na Argentina. Agora, um outro processo eleitoral com essa figura do Milei. O que é que representa o Milei para essa realidade política que se descortinou pelo mundo afora, né? Isso não é uma questão só da Argentina, nem foi do Brasil,
nem está sendo ainda do Brasil, mas o que representa essa questão do Milei agora na Argentina, com essa nova visão de uma ultradireita assumindo o poder nos quadros de uma economia, de um país que está dilacerado numa situação econômica? Olha, eu acho assim que a gente podia tratar desse assunto em três dimensões, né? Na dimensão política, na dimensão econômica e na dimensão da relação com o Brasil. Bom, primeiro, na dimensão política, né? É uma vitória de um candidato que tem uma proposta iliberal num país com uma ordem democrática estruturada, consolidada, na qual ele não tem uma maioria assegurada no Congresso sem um arco de alianças amplo ao centro. Qual é a característica do iliberalismo? A característica do iliberalismo é utilizar o apoio majoritário da população no processo eleitoral para impor à própria população, principalmente aos setores minoritários, decisões e medidas que não respeitam a diversidade social e política do país. Esse é um fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro e é decorrência de uma corrida mundial para reinventar o Estado, em que os governos autoritários têm mais agilidade para fazer a modernização da economia do que os governos democráticos, que têm que negociar com o partido, que têm que fazer plebiscito, que têm que... Foi feita com uma narrativa de quem quer fazer mudanças na economia argentina com base na eleição do presidente da República pelo voto direto, mas sem respeitar o jogo da política tradicional, subvertendo o jogo da política tradicional. Eu não acredito que isso dê certo, né, na situação argentina, mas é uma tendência que existe no mundo, em outros países, até nos Estados Unidos. Quer dizer, a possibilidade do Trump voltar à presidência dos Estados Unidos é real. É um fato real. Então, acho que se houver correspondência entre o que ele falou na campanha e o que ele vai fazer no governo, nós vamos ter um país com dificuldades políticas, impasses políticos, conflitos muito grandes, né? Bom, isso tem muito a ver com a dimensão econômica da eleição, das propostas que ele está colocando, né? Todo mundo sabe, quem conhece a Argentina sabe, que a economia argentina está dolarizada por causa da hiperinflação. Quer dizer, o país vive num estado crônico de insolvência, de incapacidade de enfrentar seu déficit fiscal, rolando dívida atrás de dívida. E isso chegou a um ponto limite. Ele se propõe a enfrentar isso com duas medidas, né? Uma é a dolarização da economia. Não é criar uma paridade entre o peso e o dólar. É adotar o dólar como moeda oficial da nação, né? Isso teve um apelo eleitoral muito forte, porque como a classe média e os ricos têm dólar e conseguem sobreviver e operam em dólar, compram, vendem, etc., em dólar, né? A população de baixa renda, que não tem dólar, na medida em que você tem um candidato que promete o dólar para todo mundo, foi isso que ele fez,
se sente atraída por isso, né? A questão é saber se há dólares suficientes na Argentina para isso, né? Todos os economistas, todos os analistas estão falando que não há. Não tem reserva, não é? Eles não têm nenhum. Falando que não há. Então, essa é uma dimensão. A outra dimensão tem a ver com a ruptura com o Mercosul e a relação com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos eles estão reestruturando as suas cadeias de valor para reduzir a dependência em relação à China. Alguns países estão se dando muito bem com isso, como é o caso, por exemplo, do México, do Vietnã, lá do ladinho da China. Quer dizer, são empresas americanas que saem da China, vão para países que têm oferta de mão de obra e vantagens logísticas que compensam essa mudança, e elas se estruturam, né? E os chineses vão atrás. Os capitalistas chineses, as empresas privadas da China, vão atrás, estão fazendo a mesma coisa. Então, hoje você vai comprar um tênis que antigamente era produzido na China, hoje eles são produzidos no Vietnã. Você vai comprar uma camisa, o tecido veio da Índia ou veio da Tailândia, né? A gente está vendo isso acontecer. Coisas que vinham da China estão deixando de vir da China, estão vindo para outros países que se acoplaram à economia chinesa e essas cadeias de valor com os Estados Unidos. Bom, para a Argentina fazer uma operação de reinserção nas cadeias de valor norte-americanas e fazer isso utilizando dólar, pode ser uma alternativa que a gente vai ter que observar para ver se esse negócio vai dar certo ou vai dar errado. Todo mundo está falando que vai dar errado, né? Mas não é uma coisa absolutamente sem sentido que ele está propondo, que é sair do Mercosul e, de certa maneira, ir para a ALCA, né? Ir para o acordo com os Estados Unidos, o México e tal. É uma coisa que a gente vai ter que observar para ver o que vai acontecer, né? A terceira dimensão econômica é que você tem um setor da economia argentina que tem um espaço cativo na divisão internacional do trabalho, uma vocação natural na divisão internacional de trabalho de produção de carne de muita qualidade, trigo de boa qualidade e muita soja. A minha bateria também está começando aqui a pedir arrego, né? Muita soja. Então, essa dimensão, ela dá uma base de sustentação para a economia argentina a partir do setor agrário exportador, que é muito resiliente e tal. O problema da Argentina está no comércio, na indústria e nos serviços, e principalmente na indústria, porque a Argentina tem um setor automobilístico robusto, o Brasil fornece autopeças para a Argentina e tal. Então, essa ruptura, esse estremecimento com o Brasil é uma coisa que tem repercussão, até porque o Brasil exporta produtos industrializados com mais valor agregado para dois países, para os Estados Unidos e para a Argentina, principalmente. Para a China, a gente exporta produtos primários, minérios, commodities minérios e commodities agrícolas. Então, é uma parceria muito estratégica para o Brasil do ponto de vista industrial. Aí essa é a terceira dimensão que a gente tem que levar em conta. Então, essa coisa dele falar que não quer conversa com Lula, que vai sair do Mercosul, essa coisa toda está sendo tratada com muito cuidado, com muito pragmatismo pela diplomacia brasileira, porque você tem bases objetivas de relacionamento que pesam, que têm peso nessa história. Por exemplo, foi uma luta para pôr a Argentina no BRICS. Agora ele disse que vai sair do BRICS. O BRICS oferece financiamentos
os seus participantes, porque tem um banco de desenvolvimento, e hoje é um banco muito importante. Pelo menos para ganhar a eleição ele disse isso, né? Para ganhar a eleição ele disse isso. Como é que fica? Então, essas coisas a gente tem que ver, porque a gente sabe que quando o sujeito assume o poder e precisa de respaldo do Congresso, muita coisa que ele pretende fazer é mitigada pela relação política, né? E aí a gente volta para a primeira dimensão, que é a seguinte: o peronismo é um fracasso político do ponto de vista da gestão da Argentina, porque governou a Argentina desde a redemocratização por um longo espaço de tempo. E os seus adversários, quando chegaram ao poder, fracassaram. Mas o peronismo não é homogêneo. Você tem peronista de esquerda, peronista de centro, peronista de direita, né? Se você pegar, por exemplo, o período de implementação de uma política neoliberal na Argentina, foi feita no governo Menem, que era peronista, né? Então, é possível que uma parte do peronismo se componha com Milei, se ele acenar nessa direção. Isso é uma questão. A outra é de que a gente, apesar da derrota eleitoral e do fracasso administrativo do peronismo, o peronismo não morreu, porque continua tendo maioria no Congresso, maioria dos governadores da Argentina. Os governadores têm pouco dinheiro e muita autonomia política. Então, depende do governo federal para ter dinheiro, mas tem muita autonomia na gestão desse dinheiro. Então, é uma situação complexa na Argentina. Quer dizer, se ele for levar a ferro e fogo as propostas de campanha dele, a chance dele não terminar o mandato, do meu ponto de vista, é bem grande. Ele vai ter que administrar essas contradições, né? E há também um problema que eu acho geracional, né? Geracional. Embora o Massa seja um político relativamente jovem, né? O Milei vem com apoio forte da juventude argentina, que é uma juventude que não viveu a sociedade industrial, o capitalismo de Estado, que deu base de sustentação ao peronismo a partir da construção de um estado de bem-estar social, o Perón, que garantiu salário, garantiu aposentadoria, educação, saúde para as pessoas. Ele está propondo tirar isso, né? O que sobrou disso, né? Na verdade, ele quer tirar o que sobrou disso. E essa parte dessa juventude acha que isso é privilégio. Não pensa lá. Acha que isso é privilégio porque ela não tem mais aquela coisa de que o sujeito era filho de operário, ia ser operário, era filho de dentista, ia ser dentista, filho de médica, ser médica, advogado, vai ser advogado. Quer dizer, essa coisa que a sociedade, a estrutura de classes da sociedade industrial tinha, isso não existe mais. As profissões estão sendo reinventadas ou estão sendo inventadas. As pessoas não têm mais uma formação que leva ela para uma profissão e que vai servir como um meio de sobrevivência o resto da vida. Não é assim que funciona mais, né? Isso gera uma inquietação muito grande com a juventude. Juventude sem perspectiva, assim, a fuga de cérebros da Argentina é muito grande. Quem pode ir para o exterior, vai, né? É a questão da mutação do trabalho, né, Azevedo? Mudança do trabalho. Então, acho que isso tudo aí está misturado. Nós vamos ter que observar muito para tirar conclusões. Eu acho que qualquer conclusão assim categórica com relação ao governo Milei, hoje ela ela tem pouca sustentabilidade, porque é preciso acompanhar mais o processo. Existe uma dialética aí na relação dele com a sociedade argentina, dele com a elite política e econômica argentina, que a gente vai ter que ver como é que ela vai evoluir. Essa
confusão que se faz ainda de uma volta ao nacionalismo, quando essa questão da globalização ela é uma realidade, né, pelo mundo afora, com essas contradições do desaparecimento de algumas funções, da questão do próprio trabalho dessa forma tradicional, como você fala. Isso cria para uma falta de perspectiva nesse campo da juventude. Isso não está acontecendo só na Argentina, acontece pelo mundo afora. Mundo afora. O fenômeno na Argentina é preocupante politicamente para nós, porque ele já se deu aqui e pode se dar novamente, como está acontecendo nos Estados Unidos. A chance do Biden não se reeleger é muito grande. Nós temos que observar, né? Nós estamos numa fase assim, que qualquer certeza tem mais chance de estar errada do que as dúvidas. Sim. Então, mas mas há muitas, assim, tem muitas dúvidas, porque quando você alinha essas duas expectativas, tanto da política como da economia, você vê que há algumas questões que podem, como você disse, pode até dar certo, mas como é que vai acabar com o banco central do país? Ou vai acabar ou criar outra coisa similar? Isso aí, olha, tem uma corrente. Vai reinventar a roda? Como é que é? Né? Tem uma corrente na economia que defende o chamado anarcocapitalismo. Se a gente for pegar a teoria marxista clássica, né, ela fala que uma das características do capitalismo é ele não respeitar regra nenhuma. Né? Quando o Marx fala lá no Manifesto Comunista que tudo que é sólido se desmancha no ar, ele se refere a isso. Ele diz assim, a burguesia é a classe mais revolucionária porque tem um modelo econômico que, para conseguir se desenvolver, precisa revolucionar as forças produtivas e todas as estruturas da sociedade permanentemente. Então, assim, a ideia da anarquia, quer dizer, de você subverter as instituições políticas para permitir que o capitalismo avance, ela é uma tese de alguns economistas capitalistas, né? Alguns economistas liberais, ultraliberais. Não é um negócio que ele inventou, né? Só que isso nunca foi posto em prática. Né? É a primeira vez que um anarcocapitalista chega ao poder, né? Num momento que o mundo está virando de cabeça para baixo. Então, é uma coisa que ele não vai ter Banco Central, mas não vai acabar com o Ministério da Fazenda, né? Da Argentina. Ele não vai acabar com isso. Ele vai privatizar a petroleira, privatizar a estatal e tal. Ele vai fazer uma reforma administrativa que vai reduzir o déficit fiscal dele. Né? Os contratos vão continuar existindo. Então, assim, achar que a economia vai colapsar completamente parte de pressupostos estabelecidos pelos economistas desenvolvimentistas, pelos economistas social-liberais, mesmo pelos economistas liberais, clássicos e tal, mas num ambiente de mudança como esse, tudo que ele fala encontra algum eco na realidade, entendeu? Não é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Tem a ver com a realidade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu vou cuidar de reduzir o gasto público e deixar que a sociedade se resolva. Que, economicamente, cada um por si, Deus por todos. É mais ou menos isso que ele está falando, entendeu? A minha preocupação é só diminuir o gasto público, reduzir o déficit fiscal e tentar controlar a inflação e deixar que as coisas aconteçam. Esse discurso, ele é apelativo. Ele é apelativo, porque, assim, é só a gente comparar aqui com o Brasil, com o empreendedor, né? As pessoas reclamam mais de quê? De regra. Sim.
O bolo fiscal é mal distribuído, né? Você tem 75% dos impostos hoje que ficam na União, 20% nos estados e 5% vai para onde você vive, que é a cidade. Né? Quem fez as regras hoje é quem Isso no Brasil, né? está se beneficiando delas. Quem não está é contra as regras. Entendeu? Isso cria um ambiente psicossocial favorável para o projeto do Milei. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender o que está acontecendo ali com a cabeça das pessoas. Porque aqui, de repente, os argentinos, que têm uma tradição política, que são culturalmente, têm um padrão elevado, fizeram opção por ele, né? Foram mais de 3 milhões de votos, né? Classe média. Então, eu acho que assim, que a gente tem que observar. As ideias deles são malucas, mas elas não estão completamente desconectadas dessa realidade de informação. Dessa crise civilizatória, né, Azedo? Exatamente. Né? Agora, vale também salientar que será que ressonância isso terá com o Legislativo, com o Congresso, com essa participação política? Eu acho que vai haver um choque ali dele com o Congresso. E aí é que pode ter acomodação. Ele, para governar, precisa do apoio de setores liberais e conservadores que defendem a democracia representativa e tal, que estão de acordo com a agenda econômica dele. Vai lá que ele vai dar o Banco Central para o centrão de lá, né? Acho que não, ele vai provavelmente passar nos cobres instantâneos, cortar gasto público. Isso. É uma visão muito do impacto das medidas econômicas que ressonância terão lá com o espaço político. Se você levanta que os peronistas podem, como tem diferença entre eles, ter uma aliança, uma parte de um lado ou do outro. O que vai definir muito é se essas posições e essas visões aí colocadas pelo Milei terão respostas econômicas. Me parece que de imediato não, né? Esse é que é o problema. Eu acho assim que a gente... eu vou ter... Assim, eu tenho um outro compromisso agora, daqui a pouco. Então, eu acho assim que a gente precisa voltar a tratar mais desse assunto na primeira oportunidade. Vai ter que esperar um pouco. Ótimo. Agora, até para que a gente possa arredondar isso, porque mas o que é que tem a ver a Argentina com o Brasil nessa questão? Né? Essa atitude dele é mais do discurso de campanha ou isso será acomodado? Porque isso é um detonador também de uma crise com reflexo em ambos os países, mas também no Brasil. Né? É isso. Eu acho que a gente tem que observar. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer na prática, né? Sim. Ok, Azedo. Obrigado aí por você ter tirado aí um tempo aí, essa sua participação aqui no Pé de Ouvido, viu? Peço desculpa aí para a gente não poder aprofundar mais esse assunto, mas eu acho que é isso. É muita coisa nova e instável ainda para você tirar conclusões. Então, obrigado, Azedo, pela sua participação aqui no Pé de Ouvido. Foi importante essa avaliação desse momento das eleições na Argentina com a vitória do Milei e o que se pode esperar daqui para frente do ponto de vista da conjuntura política, econômica da América Latina, até porque a Argentina e o Brasil têm relações profundas do ponto de vista econômico, social. Nós estamos aqui, somos vizinhos de fronteira. Então, este é o grande desafio desse momento novo em que essa crise civilizatória está levando toda essa discussão pelo mundo todo.